Senhora Ministra da Cultura, Senhor Secretário de Estado da Cultura, distintos representantes de governos, instituições, organizações não governamentais e estruturas da sociedade civil, minhas senhoras e meus senhores. I must say that I'm a bit worried about your coffee break. Confesso que ter ficado um pouco surpreendido com o amável convite que a Senhora Ministra da Cultura me formulou para intervir nesta sessão, dando-me, aliás, total liberdade para vos falar um pouco da minha visão do papel da Europa e das dimensões culturais europeias no mundo globalizado. Eu sou um simples técnico de relações internacionais, habituado a transportar para o cotidiano da minha ação aquilo que são os interesses portugueses e procurando fazê-los vingar no contraponto com os interesses dos outros ou construindo pontes para a sua harmonização. Noutras funções de natureza mais política, tive a Europa durante alguns anos no meu horizonte diário de preocupações. Nessas tarefas pude sentir a diversidade das perspectivas interiores sobre o modelo comum em mudança e, simultaneamente, pude atentar melhor na forma como o mundo exterior ia olhando o continente e o seu projeto político. É talvez no cruzamento destes diferentes papéis e das lições que deles possa ter tirado que eu encontro uma justificação mais plausível para esta minha presença hoje perante vós. Por isso, peço que não estranhem se o tom destas minhas palavras sair um pouco do mainstream daquilo que é suposto ser este debate e vá um pouco mais longe, tentando entrar por outros domínios que se interligam com os aspectos culturais. Este é um vício dos diplomatas de que eu também não me liberto. Eu estou aqui como um português de uma geração que, tal como aconteceu com alguns de vós, teve o trágico privilégio histórico de viver num tempo de transição. Com efeito, experimentei já como adulto um ambiente de ditadura, cuja principal perfídia foi ter conseguido adiar-nos decisivamente o futuro. E tal como vós, vivo hoje numa democracia para cuja consolidação a Europa teve e tem um papel decisivo. Na minha juventude, atravessar os Pirineus era ir à Europa. A Europa era então uma entidade mítica, algo mítica, situada para lá de uma Espanha que éramos educados a desconhecer. Era um continente de que muitos de nós nos sentíamos sentimentalmente próximos, onde parte do meu país tinha, aliás, já ido à procura do seu futuro, mas que sabíamos fisicamente muito distante, até pela imperatividade do condicionamento que era imposto ao nosso cotidiano. Enquanto nação, éramos naturalmente tributários das seculares culturas europeias, mas o isolamento que então sofríamos, ligado à prevalência no nosso cotidiano de um mito ideológico que assentava num patético imperialismo tardio, projetava-se em toda a nossa educação e tinha como objetivo deliberado afastar-nos da Europa. A chamada nação pluricontinental e plurirracial, com que a ditadura portuguesa disfarçava o seu anacronismo histórico, tinha o projeto europeu como aberto inimigo. Eu recordo um jornal do regime que anunciava como lema: Portugal não é um país europeu e tende cada vez mais a sê-lo cada vez menos. E ainda há dias, a capa de um livro recém-publicado recuperava um mapa dos anos 40 do século passado que projetava Angola, Moçambique e todas as restantes colónias portuguesas sobre uma carta da Europa. Era uma forma de sublinhar que, perante a importante dimensão conjugada desses territórios, a matriz do chamado Portugal do Minho a Timor, a Europa, perante isso, a Europa, enquanto entidade referencial, deveria ter para nós um peso muito relativo e, subliminarmente, ser vista como dispensável para a construção do nosso futuro, que era ultramarino por vocação. Nesse mundo irreal, em que vivíamos orgulhosamente sós, como dizia Salazar, a Europa era, pois, o perigo maior, porque trazia em si a sinistra matriz dos direitos fundamentais, da detestada democracia, dos partidos políticos e da panóplia de ideias subversivas que tudo isso parecia comportar. Para superar esse mundo de cinzenta fantasia, os sinais culturais da contemporaneidade
eram a nossa ponta de ligação ao continente. Era uma espécie de via de saída da jangada de pedra que Saramago viria a fantasiar uns anos mais tarde. Quero com isto dizer que pertenço a um país e a uma geração que não foram sempre naturalmente europeus. Sendo europeus de raiz histórica, acabámos, na verdade, por apenas conseguir ser europeus contemporâneos pela vontade e, muito em especial, através da cultura. É que, ao contrário de um cidadão alemão, luxemburguês ou italiano, ou de um jovem português de hoje, a minha geração foi obrigada a olhar a Europa de fora para dentro. E é irónico notar que nem mesmo a democracia deixou de ser tocada por este dualismo. O slogan de promoção de Portugal, do apoio que Portugal recebia para entrar nas comunidades europeias, era "A Europa está connosco". Continuávamos assim a ver-nos fora da Europa, mas agora já com vontade afirmada de lhe pertencer. E gostava neste ponto de vos deixar uma nota ainda mais pessoal. Neste nosso pequeno mundo de então, e caminhando eu pelo lado esquerdo da vida, foi a cultura que me fez chegar à Europa. Ou melhor, foi a cultura que me fez ter o raro privilégio de a não perder de vista. Foram as livrarias da Rive Gauche, os romances torturados da Alemanha do pós-guerra, as músicas dos Beatles ou dos Stones nas rádios piratas da Radio Caroline, as vozes românticas de Brel e Becot até a Eurovisão a São Remo, a imagem desencantada das paisagens áridas do realismo italiano ou a produção mágica da geração dos Cahiers du Cinéma. Além disso, o Maio de 68 trouxe-nos um inesperado remake de uma certa Europa mítica das revoluções na rua. E vivíamos simultaneamente com a miragem das bolsas de estudo em Lovaina ou na Suécia, como forma de evitar as guerras coloniais, e sentindo como nossos, como portugueses quase, os acesos debates do Nouvel Observateur ou do Temps Moderne. Mas arrastava-se já também para nós, para parte da nossa geração, saído das ruas de Praga, um pressentimento ainda difuso das tragédias que estavam por detrás do chamado socialismo real, de Arthur London a Djilas, Solzhenitsyn a Sakharov. Outros concidadãos meus, da mesma geração, seguiram caminhos diversos, uns mais radicais, outros mais serenos, e nestes últimos, alguns tocados pelas angústias do cristianismo crítico. Mas lá no fundo estávamos quase todos juntos, na vontade de colocar o nosso país de acordo com a sua geografia. E todos acabamos por nos encontrar numa bela manhã de abril de 1974, com alguns de nós a ajudar a derrubar com alegria o nosso próprio muro, bem antes do de Berlim. Por tudo isso, quando a vida profissional me atirou pelo mundo, eu talvez estivesse já mais equipado do que outros para perceber um pouco melhor o que é que a Europa política representava para quem estava fora dela, por quem ansiava juntar-se-lhe e para quem, no mundo, havia como parceiro. E nesse percurso colocaram-se-me sempre duas questões que relevam muito da dimensão cultural que aqui hoje nos reúne. A primeira é quase existencial. Será que nós, os habitantes deste continente, que hoje tem a União Europeia como incontornável centro, temos de facto algo culturalmente comum, identitário, que nos una e que sintamos que nos marca como europeus? A segunda pergunta é apenas o corolário da primeira, mas prende-se mais diretamente com a temática central que me interessa abordar. Como nos veem do exterior? Projetamos uma imagem cultural própria e unívoca? Que expectativas e anseios criamos nos outros?